Muito bom dia, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso painel. Vou me apresentar inicialmente para vocês me conhecerem. Estou vendo que o pessoal ainda está entrando, mas a gente já vai iniciar para não atrasar, tá bom? Eu sou a Simone Simon, eu sou consultora na área de comunicação e marketing, especializada no mercado da saúde. Eu sou fundadora da IASO, Agência Médico-Científica, e membro do Conselho Estratégico do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. E também colaboro com o grupo de trabalho de comunicação em saúde. Tá? Eu sou uma profissional de comunicação em saúde há mais de 20 anos. Eu tive uma oportunidade de criar uma revista médica chamada Revista Onco-Oncologia para todas as especialidades. Essa revista tinha o objetivo de atingir médicos e equipes multiprofissionais que atuam na jornada de cuidados do paciente oncológico, com foco na prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, cuidados do câncer, tá bom? Também pude trabalhar e liderar campanhas de conscientização sobre sinais e sintomas do câncer, quando fui gestora de comunicação e marketing na Oncologia DOR e no Grupo Oncoclínicas. Sempre com base em evidências e boas informações, tá? Estimulando as boas práticas na saúde. Em 2024, realizei uma consultoria para a Croma Oncologia no lançamento dessa nova marca. E eu estou muito honrada, né, de moderar essa mesa, que tem esse foco, né, na prevenção, intitulada Educação em Saúde para a Prevenção do Câncer. Informar, engajar e formar para o futuro. Esse é um painel organizado pelo Movimento Todos Juntos contra o Câncer, na trilha de oncopediatria, tá? Nessa mesa, a gente vai abordar a prevenção do câncer, que começa muito antes do diagnóstico. A prevenção nasce com informação acessível ao paciente e seus familiares, incentivo aos hábitos saudáveis, a formação de consciência crítica desde a juventude, considerando as dificuldades de acesso à informação confiável, ambiente digital, com muitas fake news, né, e uma formação sem curadoria. A gente vai também discutir impactos do uso de cigarros eletrônicos, os vapes, entre os adolescentes. E a importância da vacinação contra o HPV. Como as escolas, famílias e políticas públicas podem se unir em uma cultura de cuidado desde cedo. Informar para transformar. Essa é a chave para o futuro. Com menos câncer e mais saúde. Então, esse é o grande objetivo que a gente tem aqui hoje, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Estou vendo que tem algumas pessoas ainda entrando. A gente quer fazer um painel muito interativo, contar muito com a colaboração de vocês, tá bom? E, para começarmos nosso debate, apresento e convido ao palco agora nossos convidados. A Bianca Manzoli, nutricionista oncológica, especialista em políticas públicas e em nutrição clínica pediátrica, coordenadora do Comitê de Nutrição da Abrale, pós-graduada em Nutrição Funcional, em Obesidade e Síndrome Metabólica, membro do Grupo Cooperativo de Efeitos Tardios, o GCET, da SOBOP, e integrante da Iniciativa Global da OMAS-OPAS para Câncer Infantil, membro dos grupos de trabalho do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Palmas para ela, gente. Bem-vinda. Agora chamamos ao palco o Dr. Luiz Maltoni, médico cirurgião oncológico com MBA pela UFRJ e Fellow no Canadá, com ampla atuação em gestão oncológica, diretor executivo da Fundação do Câncer e coordenador do Cancer Center da Rede Américas. Palmas ao doutor. Tamires Maia, enfermeira obstetra pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestranda em Saúde Coletiva e Controle do Câncer pelo INCA e analista de saúde em Oncologia Pediátrica no Instituto Desiderata. E teremos também a participação da Maria José Giongo, da Divisão de Controle do Tabagismo, Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA, que acessará online. Tá bom? Então, a gente vai começar com a fala da Bianca. Então, convido a Bianca para a primeira fala. Aqui é só
apertar. Opa. Certo. Bom dia a todos. Meu nome é Bianca Manzoli. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, que senão eu não vou conseguir falar. Acho que aquele microfone funciona também? Alô? Prefiro. Obrigada. Boa tarde, não, né? Bom dia a todos. Meu nome é Bianca Manzoli, sou nutricionista. Eu trabalho com oncologia há mais de 11 anos. Não só oncologia, mas políticas públicas, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto nesses espaços de articulação, como é o caso do Movimento Todos Juntos contra o Câncer e da Abrale. Foi-me dada a missão de falar em 10 minutos, então, se eu correr um pouquinho, depois da parte de discussão, a gente vai tentar trazer um pouco mais isso para a plateia. Vou puxar a sardinha para a nutrição, então, eu vou falar um pouco mais sobre a educação alimentar e como a gente consegue falar um pouco mais sobre esses ambientes protetores no cenário da educação em crianças e adolescentes. Espera aí, que eu sempre me enrolo com esses botõezinhos. Eu acho que, para iniciar, uma das questões que eu vejo de maior importância, pensando na nossa temática, a gente está falando sobre câncer infantil. Primeiro que, para mim, é uma honra a gente falar sobre câncer infantil no Todos Juntos contra o Câncer. Eu estou na Abrale há 12 anos, e, pela primeira vez, a gente está trazendo uma trilha de câncer infantil. Isso é um marco histórico. Quem trabalha com pediatria sabe disso. A gente precisa falar mais sobre câncer infantil e a gente precisa trazer isso para esses espaços, como o TJCC. E ver essa sala cheia, isso é de uma importância absurda, eu acho que para todos nós que estão aqui presentes e estão aqui se doando para esse espaço. E eu acho que uma das pautas mais importantes que a gente tem para pensar são as duas frentes que a gente tem quando a gente fala em câncer. A gente tem o que a gente chama de diagnóstico precoce e a gente tem promoção da saúde. Não existe diagnóstico precoce, não existe prevenção do câncer infantil. Quando a gente fala em prevenção, a gente pensa em diagnóstico precoce. Quando a gente fez a nossa primeira reunião de alinhamento, a gente falou muito a respeito disso, a gente bateu muito nessa tecla, principalmente para que isso ficasse muito claro para as pessoas, porque quando a gente fala em câncer, a gente tem uma memória muito forte do câncer adulto, e a gente bate muito nessa tecla da prevenção. Então, não existe prevenção primária específica para câncer infantil. Existem duas vertentes, que é diagnóstico precoce, como prevenção secundária, e existe promoção da saúde, colocando essa criança e esse adolescente dentro desse ambiente seguro, que é o que a gente vai falar um pouco mais a respeito. Tá? E o que a gente precisa para colocar essas crianças e esses adolescentes dentro desses ambientes seguros? A gente precisa, em primeiro lugar, do que a gente chama de letramento em saúde, que é falar de uma maneira que fique claro para todo mundo, principalmente colocando todo mundo na mesma linha de partida, sem deixar ninguém de fora. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. É o fio que conecta a prevenção, escolhas saudáveis e, principalmente, ambientes protetores. Então, é garantir acesso a todos, principalmente pensando em populações vulneráveis. Então, aqui a gente está falando sobre crianças e adolescentes, colocando esse eixo da prevenção, colocando essa criança e esse adolescente dentro desse ambiente seguro. E o que a gente pensa dentro desse ambiente, colocando em jogo a prevenção do câncer? Vacinação, campanhas de vacinação, principalmente aí a campanha de vacinação da HPV, dispositivos de cigarro eletrônico. A gente vive hoje uma epidemia de vapers, por mais que a gente já tenha algumas regulamentações que proíbem a comercialização, isso é muito importante da gente pensar, a gente não tem comercialização, tá? Mas isso não significa que a gente proíba a utilização. São coisas completamente diferentes, tá? Ambientes seguros e protetores, pensando em ambientes de alimentação saudável, agricultura familiar, proteção contra alimentos que possam ser nocivos, ultraprocessado, e aí vai uma série de outras coisas que a gente vai pensar, tá? Quando a gente pensa nesses dispositivos de cigarro eletrônico, a gente pensa em uma série de questões que são voltadas a isso, tá? Esses aditivos, principalmente esses com sabores, aromas, que aumentam a atratividade de consumo e até a palatatividade
de produtos de tabaco. É muito importante a gente pensar que esses produtos eles surgiram no mercado para minimizar o impacto do consumo de tabaco. Então, ele surgiu como um veículo para diminuir o consumo de cigarros tradicionais e convencionais, mas, na verdade, quando a gente pensa nas crianças e nos adolescentes, e nos estudos mais recentes, muitas vezes essa criança nem seria exposta ao consumo do cigarro. Ela nunca nem foi exposta, mas ela está sendo exposta a esses cigarros eletrônicos. Tá? Então, a gente teve, na verdade, um aumento na exposição. Exatamente por quê? Porque a gente tem um marketing muito agressivo dessa indústria, que é a indústria do tabaco, e a gente tem também um marketing muito atrativo. Então, é um produto muito colorido, a gente tem diversos dispositivos que são super atraentes, tem sabor. A gente já tem alguns dados, para nós, nutricionistas, que tem uma correlação muito forte com transtornos alimentares. Então, ele tira esse saborzinho gostoso, então já mostra para algumas meninas, vai diminuir sua fome. Então, já tem uma questão muito forte com esses transtornos alimentares. Então, meninas e meninos que deixam de se alimentar e acabam utilizando o cigarro eletrônico como um substituto. Tem uma questão muito forte com a ansiedade. Então, jovens que utilizam muito dos cigarros eletrônicos em épocas de prova, então aumentam demais o consumo. Então, isso é uma epidemia e nós estamos vivendo isso principalmente com os jovens. Tá? Então, teve alguns casos muito emblemáticos, como é o caso da jovem de Brasília com câncer pulmonar. Foi uma jovem de 27 anos que está com câncer de pulmão, ela virou uma voz muito ativa para falar sobre os dispositivos de cigarro eletrônico. Ela está atuando de uma maneira muito forte em rede social, mostrando a cara, mostrando isso para os jovens, sobre a agressividade dessa utilização. E, muitas vezes, essa atração, né, a gente vive muito dessa questão de, ao mesmo tempo que a gente quer tentar tirar esse adolescente da rede social, a gente também tem que utilizar essa rede social de uma maneira atrativa e respeitosa, né, de uma maneira a falar com eles, com a linguagem deles, para tentar levar isso como veículo de comunicação com uma informação de qualidade. A gente tem a campanha da ACT, não sei se todos conhecem a ACT, Promoção da Saúde, mas a gente tem a campanha Cancela o Vape, que é uma maneira que a gente utiliza para engajar os jovens, principalmente pautada pela PL 6.387, que é uma PL que utiliza para a gente tentar banir os produtos saborizados, principalmente dos DEFs, enfim, de cigarros eletrônicos. E aí, como é que a gente pensa nisso voltado à nutrição, né? Pensando nessa questão pautada aos ambientes alimentares saudáveis, voltado realmente às partes voltadas à alimentação. Quando a gente fala em ambiente saudável, é muito importante a gente pensar que ambientes saudáveis criam escolhas saudáveis. E por que eu falo muito a respeito disso? Porque nós, profissionais da saúde, a gente precisa pensar não só em questões individuais, tá? Questões voltadas à saúde são muito mais sistêmicas do que individuais. E isso é muito importante da gente pensar, porque a gente não pode mais culpabilizar um indivíduo. Então, aquela frase muito emblemática, que muitas vezes os profissionais utilizam para falar sobre escolhas alimentares, como coma mais orgânicos, pratique mais atividade física. Isso acaba trazendo uma culpabilização para o indivíduo muito forte. E, na verdade, ao invés de a gente comer mais orgânicos, a gente devia lutar para colocar menos agrotóxico nos alimentos. Lutar por políticas públicas que utilizem disso para banir essa utilização. Ao invés da gente falar para o indivíduo, pratique mais atividade física, a gente devia favorecer essa prática para o indivíduo. Qual é a porcentagem de pessoas da nossa população que tem ambientes que favoreçam essa prática? Que realmente consigam utilizar disso no seu dia a dia? Então, não adianta a gente só colocar isso para a nossa população sem que a gente favoreça esses ambientes. Senão, a gente não é mobilizador de saúde. Isso é só uma prescrição. E, a partir daí, pensando nisso, e a gente está falando de criança, eu trago um exemplo muito claro, que é a merenda escolar. A gente tem o PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação Infantil, que eu, como uma nutricionista, especialista em pediatria e em políticas públicas, ao meu ver,
PNAE, merenda escolar, é a maior política pública de alimentação, é a maior política de alimentação escolar do mundo, mas, para mim, é a política de nutrição, é a melhor política de nutrição infantil que a gente tem. Porque é a partir da merenda escolar que a gente chega a milhares de crianças todos os dias. E a gente forma paladar, a gente consegue prevenir doenças, e a gente consegue garantir saúde para milhares de crianças de uma vez só. Então, se a gente muda a realidade da merenda escolar, a gente muda muita coisa. E a gente precisa lutar por isso. Porque é na escola que a gente consegue garantir saúde, e a gente consegue mudar muita coisa. Então, diariamente, a gente consegue mudar muitas realidades a partir da merenda. Então, a prevenção ela pode começar ali, a partir de políticas públicas que favoreçam esse ambiente. Tá? E, a partir disso, a gente tem uma realidade muito diversa, né? Os alimentos ultraprocessados, eles são amplamente disponíveis em muitas cantinas escolares. Isso é uma realidade. A gente tem um lobby gigantesco da indústria. Tá? Isso, para quem trabalha com políticas públicas, quem faz advocacy, quem está lá em Brasília lutando por isso, sabe que o lobby da indústria, para tentar colocar ultraprocessado, para banir política pública, que tenta bloquear ultraprocessado dentro das cantinas, é absurdo. A gente tem realidades de escolas particulares que servem até hoje refrigerante, bebidas açucaradas, alimentos ultraprocessados todos os dias para a criança nas escolas. E aí eu pergunto para todo mundo aqui, você acha que a responsabilidade de escolha de um alimento na merenda é de uma criança? Não. Então, isso é seríssimo e a gente precisa começar a debater mais a respeito disso. Esse é um dado do Alimentando Lucro, novíssimo, não vou conseguir falar muito a respeito dele, mas vale a pena. Acabou de sair da Unicef esse dado, Alimentando Lucro, mostra a realidade de como está a realidade do nosso país, mostrando sobre como a gente aumentou a obesidade nos últimos anos, voltada principalmente ao consumo de ultraprocessado. Ele mostra dados importantíssimos, traçando renda, como as populações mais vulneráveis estão consumindo alimentos ultraprocessados cada vez em maiores quantidades. E ele mostra, inclusive, como isso também está sendo tratado em questões voltadas à publicidade. Cada vez mais essas crianças estão tendo mais acesso à publicidade voltada a alimento. Por quê, gente? A indústria do tabaco, a indústria de ultraprocessado, a indústria de bebidas açucaradas, elas usam da mesma estratégia. É esse marketing absurdamente agressivo, que chega à realidade dessas crianças, desses adolescentes, até a nossa, de uma maneira super invisível, e que mostra para essas pessoas, de uma maneira de brincadeira, de uma maneira a traçar a realidade delas, e que mostra como se esse consumo fosse absurdamente natural. E isso chega com essa agressividade e acaba chegando na realidade de todas essas crianças. Tá? Afinal, a gente tem as bebidas açucaradas fazendo parte de Copa do Mundo, a gente tem elas patrocinando eventos esportivos, de esporte. Então, vale muito a pena ver. Tá? Isso mostra 75% dos jovens de 13 a 24 anos que, pelo menos, viram anúncios de ultraprocessado em uma semana. Então, assim, é absurdo. Esse marketing digital é onipresente, é interativo, é invisível aos pais. Isso já é uma realidade muito absurda. Tá? Guia Alimentar da População Brasileira, ele continua sendo uma base absurda, é uma realidade, é uma política pública incrível. Ele mostra aí como o ultraprocessado realmente faz mal à saúde, como a gente tem que dar enfoque em relação a isso. A gente tem 10 anos de guia e, até hoje, tem muitas regulamentações que a gente não conseguiu colocar em prática. Tá? E aí, para onde a gente tem que ir? Né? O que a gente vai caminhar na nossa discussão? Ambientes escolares 100% seguros, a gente tem que falar de políticas públicas que favoreçam esse ambiente, que tragam essa realidade, restrição de marketing infantil, a gente tem que falar sobre marketing, sobre essas publicidades que estão sendo voltadas, vacinação da HPV, muito importante a gente falar sobre essas questões voltadas à vacinação, sobre esse boom que deu, sobre fake news, como é que está essa realidade em relação a isso. Fortalecer o PNAE, Política Nacional de Alimentação Infantil, agricultura familiar, rotulagem clara, sobre as campanhas de rotulagem,
subsídio para alimento saudável, tributação, a gente ainda tem muitas coisas para falar em relação à tributação fiscal, reforma tributária, a gente não ganhou todas as causas em relação à reforma tributária, a gente tem que pensar em relação a isso. Apoiar a PL 6.387, que está em pauta aí, de aditivos, produtos do tabaco. A gente tem outras PLs, como é o caso da 2.598, desse ano, de alimento ultraprocessado, está fresquinha. A gente tem que garantir aí que a gente consiga realmente regular alimento ultraprocessado, rotulagem. Então, acho que isso vai dar palco aí para a gente discutir várias coisas. Foi rápido, mas acho que eu consegui colocar um pouco da mensagem que eu queria colocar para vocês. Deixo meus contatos, quem quiser conversar mais. É isso. Obrigada. Nossa, Bianca, muito obrigada por essa fala potente, inspiradora. Realmente, assim, a gente inicia a nossa discussão aqui com uma fala muito interessante, muito completa, né? E eu convido ao palco agora o Dr. Luiz Maltoni para a fala dele. Passo aqui, né? Acho que dá para falar aqui. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Mais um ano, no passado a gente também esteve aqui. Para a gente, da Fundação do Câncer, é uma honra participar dessa discussão rica. Me desculpe eu não ter feito no template, mas eu não recebi o template esse ano, então eu fiz lá no nosso da Fundação. Primeiro, queria parabenizar pelo título. Eu sou cirurgião oncológico, trabalho na área de oncologia há muito mais tempo que a Bianca. Não lido diretamente com pediatria, mas na Fundação e nas ações que a gente faz para trabalhar para o controle do câncer, o tema é fundamental, sobretudo quando a gente tenta linkar educação, prevenção, informar, engajar e formar para o futuro. É aí que a gente começa, de fato, mudar as coisas, e que não é simples, né? Depois de criado o hábito, mudar é muito difícil. Então, vou falar um pouco para vocês, e me pediram para a gente focar a questão do movimento que a gente desenvolveu a partir do ano passado, que é um movimento chamado Vape Off, por causa do cigarro eletrônico. Então, vou falar um pouquinho desse contexto para vocês em 10 minutos aí. E queria voltar no que a Bianca já tocou. Quando a gente analisa, esse é um esquema do professor Moisés Sclor, a história natural das doenças, e no caso a história natural do câncer, a gente tem várias fases. Mas a questão da prevenção primária, que na criança é diferente, porque são outros modelos biológicos de tumores, etc. Não há uma inserção de predisponentes que não sejam os fatores que a gente não conhece, ou alguns genéticos, etc., ou até hereditários, mas a gente passa por essas fases, quer dizer, em algum momento da vida a gente é exposto a fatores de risco, a gente está saudável, depois esses fatores de risco acabam mudando nossas células, o DNA, e a gente começa a desenvolver o tumor, que numa fase inicial está completamente assintomático, ninguém percebe, e aí o gol dessa fase é a gente fazer detecção precoce, que a gente chama de prevenção secundária, e os rastreamentos, que a doença já pode existir e a gente não sabe. E depois, obviamente, quando começa a ficar sintomático, aí é tratar, e infelizmente, na grande maioria das vezes, a gente já tem pessoas com doença avançada, e a gente sabe que o impacto no resultado, no desfecho do tratamento é pior do que quando a gente detecta precocemente ou a gente previne. Então, a gente vai focar nos fatores de risco na exposição primária. Em especial, eu vou estar olhando para a questão do tabagismo. Por quê? A gente sabe que, de maneira geral, quando a gente fala em câncer, a gente está falando de mais de 200, 300 doenças diferentes, mas 30% a 50% delas poderiam ser prevenidas. Com esses fatores que a Bianca já comentou e que não é simples. Parece, não, evitar tabagismo, evitar sobrepeso, evitar excesso de álcool, atividade física regular, sedentarismo, enfim, são fatores que parecem simples. A gente olha, pô, tranquilo, mas se a gente não criar esse hábito desde o início, com a criança na escola, e por política pública oferecer estas possibilidades para a população, depois, para corrigir, é um desafio imenso. E a gente vê o resultado disso nas populações. Então, as estratégias de prevenção são fundamentais para a gente trabalhar isso. Quando a gente tenta linkar para o principal fator causal para desenvolvimento de câncer,
a gente tem o cigarro, o tabagismo. Se a gente tivesse, depois de tempo todo na oncologia, se tivesse que escolher, você só pode escolher uma coisa para tentar melhorar um pouco essa questão das doenças do ser humano, era acabar com a indústria do tabaco. Porque isso faz mal não só para desenvolvimento de câncer, mas para pulmão, para o vascular. Quer dizer, uma infinidade de doenças que causa isso, que é um absurdo. Então, eu vou focar um pouco nisso. A gente tem aí 10 milhões de mortes por câncer no mundo, por ano. 7 milhões tem relação, é tabaco relacionado. A gente tem no Brasil 470 mortes por dia decorrentes de doença relacionada ao tabaco, de câncer. E 80% de todos os fumantes do mundo estão vivendo em países de baixa renda ou de média renda como o nosso, né? Por isso a gente precisa de política pública. E a gente tem política pública de controle do tabaco no país, uma política vitoriosa. Se a gente analisar desde 89 para cá, a gente tinha 35% da população de fumantes no país. Em 2023, nós chegamos a 9,3%. Uma redução fantástica. Quem é mais velho sabe, lembra, a gente entrava no avião e se fumava. A gente tinha ambientes que todo mundo podia fumar. Enfim, isso foi com uma política longa, perene, acabando com os ambientes e criando ambientes livres de tabaco, enfim, acabou com a propaganda na televisão, etc. Hoje a gente já vê muito frequentemente, tanto no cinema como na televisão, as pessoas fumando de maneira acelerada, certamente por influência potente da indústria do tabaco, né? E a gente viu que nos últimos 2 anos aumentou um pouco a prevalência, né? E a gente pergunta por quê. Certamente um pouco de relaxamento em relação a isso, mas, sobretudo, talvez, pela questão do cigarro eletrônico, que acabou entrando no mundo, na maioria dos países, principalmente na Europa, com um argumento, como a Bianca já disse, de que ele seria menos danoso, propiciaria para quem fuma parar de fumar, e com este argumento começou a entrar nos países. Já em 2009, a Anvisa, no colegiado, definiu que, como não conhecia os dados, proibiu a entrada no país, a produção, armazenamento, venda, etc. Sofreu, ao longo desses anos, imensa pressão da indústria do tabaco, várias audiências públicas da Anvisa, participamos de várias delas, e, felizmente, não conseguiram. Mas, infelizmente, o cigarro eletrônico está aí, né? Como a gente tem. E um argumento da indústria de que não, se liberar é melhor, porque quando proíbe é mais estimulante, aumenta. É mentira, porque o cigarro convencional é liberado e mais de 50% dele vem de contrabando. Então, não é por aí o argumento, né? E aí, lá na Fundação, a gente tem muito... A Fundação trabalha, uma fundação de apoio ao INCA, ao longo desses ano que vem, 35 anos, e a gente trabalha para colaborar com o controle do câncer. E um dos nortes muito fortes da gente é trabalhar a questão da informação, educação, etc. E aí a gente, discutindo essa questão do cigarro eletrônico, a gente resolveu criar esse movimento chamado Vape Off, para exatamente sensibilizar, principalmente os jovens, na questão do cigarro eletrônico. A gente tem 1 milhão de pessoas que já experimentaram DEF aqui no Brasil, sendo proibido, 70% na idade de 15 a 24 anos. Então, a gente está falando de um problema que é da pediatria, que é das crianças, dos jovens. Mata 1 milhão de pessoas por ano nas Américas. A gente viu, antes da pandemia, publicações semanais do CDC, publicando um síndrome de inflamação aguda do pulmão, chamado EVALI, e já tinha, quando começou a pandemia, mais de 2.500 pessoas notificadas com esse síndrome, precisando de CTI, transplante de pulmão, uma catástrofe decorrente do cigarro eletrônico, do uso do cigarro eletrônico. E depois, com a pandemia, isso não se publicou, ficou todo mundo focado na pandemia, e hoje a gente não acha no CDC, eles não voltaram a publicar esses números de casos. A gente sabe que o consumo de vape aumentou 600% nesses últimos 6 anos, talvez isso tenha ajudado. E 80% dos dispositivos têm entre 18 e 34 anos, né? Então, isso é, de fato, uma catástrofe aí para a gente. Tem um número imenso de substâncias tóxicas, cancerígenas, enfim. Não vou ficar aqui me atendo, mas é um problema imenso.
E a gente tem, então, por objetivo, nesse movimento, ajudar na educação e conscientização, sobretudo dos jovens, adolescentes, ajudar na formulação e no aperfeiçoamento das políticas públicas e, obviamente, construir com os jovens esse sentimento de orgulho. Eu me lembro da gente ter, ao longo desse tempo de implantação da Política Nacional de Controle do Tabaco, criou-se uma fase, um momento muito longo de que os jovens começaram a ver que o cigarro fazia mal. E não raro ele chegava em casa e falava: pai, para de fumar, esse troço não é bom, né? E a gente não pode perder isso, isso precisa continuar sendo resgatado. E aí, essa é uma pincelada dos planos de ação que a gente tem em cima do movimento, desde trabalhos com mobilização, a gente tem trabalhado com as universidades, a gente fez uma parceria com a ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Privadas, para fazer um projeto de chamar os jovens para poder desenvolver projetos de controle, alertar sobre a questão dos malefícios do cigarro, e eles mesmos desenvolverem projetos. Enfim, uma série de materiais informativos que estão disponíveis na página da Fundação, gratuitamente para quem quiser baixar, para difundir, divulgar, etc. Eu vou mostrar um pouco das coisas que a gente tem feito, né? A gente tem parcerias ao longo disso grandes, a gente tem uma parceria com a Eco Rodovia, que está em um monte de rodovias no país, e a gente tem aqueles painéis de LED onde a gente coloca informes. Nesse caso eu estou mostrando do movimento VAPOF, mas a gente já colocou muita coisa sobre HPV, etc., com foco muito na prevenção mesmo, estímulo de que a gente tem relatórios feitos entendendo essa população jovem, qual é o entendimento dela sobre essas questões, para procurar falar a linguagem do jovem, né? Então, a gente também tem uma parceria com o Bus, que é uma empresa que faz todos esses painéis de LED em rodoviárias, terminais rodoviárias, para ajudar a gente a difundir as questões. Isso aqui ficou vários, são painéis de LED que vão para as rodovias. Em relação ao Dia Mundial da Saúde, agora, dia 7 de abril, a gente montou, quem fez essa campanha foi a Léo Burnett, que é uma agência de publicidade que procurou a gente, entendendo essa questão e viu que a Fundação estava trabalhando o assunto, e oferecendo pro bono, desenvolveu uma campanha sobre isso, e foi muito interessante. Eu não sei se alguém de vocês chegou a ver nas mídias sociais. Foram convidados os principais jogadores desses jogos eletrônicos da mídia, campeões, e mudou-se o nome deles para Vape 1, Vape 2, etc. E combinando com eles, sem eles se identificarem, eles passaram uma semana entrando nos jogos e ganhando de todo mundo, que eles são campeões, eles são muito bons, e eles destruíam todo mundo, destruíam até os colegas da equipe. E aí, depois de uma semana, eles se revelaram: olha, eu sou o Vape 1, mas na verdade eu sou o fulano, o campeão, porque ele era conhecido de todo mundo, exatamente para chegar nesse jovem e dizer: olha, isso faz mal, isso mata, isso causa doenças, etc. Então, foi uma campanha bastante interessante, exatamente tentando falar a linguagem do jovem, que a gente precisa também saber comunicar, e é difícil. Sensibilizar já nessa fase não é simples. A gente, no dia 31 de maio, trabalhou muito a questão de informação também nas mídias sociais sobre a questão do cigarro eletrônico, bonito por fora, tóxico por dentro, procurando passar cada vez mais informações sobre isso em parceria com a CT, que a Bianca citou, enfim, com vários parceiros que ao longo de tantos anos a gente tem trabalhado junto aí. A gente desenvolveu um filme que, em parceria com a Globo, isso fica passando 3 vezes por dia naquele espaço não pago da televisão, e está em salas de cinema pelo Brasil, um filmezinho de 50 segundos, 59 segundos, falando dessa questão do cigarro eletrônico. E a gente está em todo lugar, a gente procura falar qualquer linguagem para quem possa chegar a entender. Isso foi agora recente, o jogo do Grêmio e do Flamengo no Maracanã, onde a gente trouxe um pouco dessa mensagem também. Na realidade, é um desafio imenso, quando a gente procura sensibilizar as pessoas. Talvez
Eu trabalhei minha vida toda no INCA e acho que um grande erro que a gente repetiu no começo dos anos lá atrás era achar que controlar câncer era uma coisa de especialista. E a gente quebra a cara e acaba não conseguindo, tendo em vista que a gente analisa os dados de número de casos novos de câncer e continua subindo, mortalidade também. Como é que a gente não consegue resolver isso, né? E talvez trabalhos como este, envolvimento da sociedade, não só deixar para o especialista, a gente não vai resolver, porque tem que mudar lei, tem que mudar cultura, tem que informar, tem que treinar, tem que educar. Então é um prazer poder estar aqui com vocês, passar um pouco do trabalho que a gente faz e à disposição para a gente conversar. Obrigado. Maravilhoso. Obrigada, doutor Maltoni. Muito importante, né, todos terem conhecimento dessas campanhas do movimento Vape Off, que realmente tem sido muito criativo, buscando atingir esse público, né, que é o adolescente, e lutando contra, né, empresas do segmento do tabaco que estão investindo muito financeiramente, né? Então, acho que a criatividade aqui tem sido um ponto forte. Esse ano a gente teve a chance de trabalhar em colaboração no Dia Mundial de Combate ao Fumo, né? O TJCC abraçou a campanha da Vape Off, então acho que é isso, é uma mobilização em conjunto. Muito obrigada, doutor. Agora a gente vai chamar ao palco a Tamires para contar um pouquinho a fala dela. Oi, gente, bom dia. Deixa eu me familiarizar aqui com os instrumentos. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje no TJCC com vocês. Meu nome é Tamires Maia, eu sou enfermeira obstetra, sou mestranda do Programa de Saúde Coletiva e Controle do Câncer do INCA e sou analista de saúde pelo Instituto Desiderata, que é quem eu venho representar aqui hoje. Então, vou trazer um pouquinho para vocês do que a gente tem desenvolvido de ação, apresentar um pouquinho do Instituto também. Então, o Instituto Desiderata, ele é uma organização da sociedade civil com interesse público que atua desde 2003 na melhoria, na promoção da saúde de crianças e adolescentes. E, para isso, a gente inicia, em 2005, com a frente do câncer infanto-juvenil, e, a partir de 2019, a gente também começa a dialogar com a frente da obesidade infanto-juvenil. Bom, por que a gente decidiu atuar, né, na frente da oncologia infanto-juvenil? Primeiro, porque é a primeira causa de morte por doença no público, né, em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. O INCA, na estimativa de 2023 a 2025, ele prevê aproximadamente cerca de 7.930 novos casos de câncer infanto-juvenil. Dentre eles, os mais prevalentes são as leucemias e os tumores do sistema nervoso central e linfomas. E no Brasil, hoje, a gente tem uma taxa aproximada de 64% de chance de cura. Mas em países, né, mais desenvolvidos, de maior renda, que é o que a gente chama hoje de países do norte global, a gente trabalha com uma porcentagem de 80%. Então, hoje é o que a gente luta, para a gente ampliar essa chance de cura para 80%, porque quando a gente compara com países do sul global, né, países de baixa e média renda, a gente tem países que permeiam em torno de 30% de chance de cura. Então, tem muita coisa para a gente fazer, principalmente pelas populações vulnerabilizadas. Bom, convido vocês agora para conhecer, né, essa ferramenta desenvolvida pelo Instituto Desiderata. É o Panorama da Oncologia Pediátrica. Nele, a gente compila dados oficiais e apresenta taxas importantes relacionadas ao câncer infanto-juvenil. Vou trazer um pouquinho mais para vocês ao longo dessa apresentação, mas eu convido vocês a acessarem através do QR Code para conhecer um pouquinho mais da ferramenta. É uma ferramenta muito potente, né, que vai auxiliar as pessoas que dialogam, que trabalham na agenda do câncer infanto-juvenil, a terem acesso atualizado a dados importantes para a gente agir, né, diante da situação que a gente tem do câncer infanto-juvenil no Brasil.
Bom, falando sobre a oncologia infanto-juvenil do Desiderata, nós trabalhamos com 4 eixos estratégicos. O primeiro deles é a disseminação de dados. A gente faz isso através do panorama da oncologia pediátrica. A gente também trabalha com advocacy no executivo, né? A gente tem uma estratégia chamada Unidos pela Cura. Vou apresentar mais sobre a estratégia para vocês. E o Fórum de Oncologia Pediátrica, que eu vou falar um pouquinho também mais no final da apresentação. A gente também atua com a melhoria do tratamento, então a gente realiza doações por meio de captação de recursos, a gente realiza doação de equipamentos e ambientação de espaços. Então, hoje vou falar um pouquinho sobre esse eixo estratégico da melhoria do tratamento e do eixo estratégico, que é o que traz a gente aqui hoje para esse painel, que é o eixo da qualificação dos profissionais. Então, a gente também atua formando profissionais de saúde para a suspeição precoce dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Então, falando um pouquinho para vocês, apresentando a nossa estratégia, Unidos pela Cura. Unidos pela Cura, ele está completando esse ano 20 anos, então agora em setembro, inclusive, é o aniversário de 20 anos do Unidos pela Cura. Unidos pela Cura ele é uma estratégia que possibilita o diagnóstico precoce e o encaminhamento oportuno dessas crianças e adolescentes com suspeita de câncer infanto-juvenil. Então, ele é uma estratégia pensada a muitas mentes, né? A gente fez uma articulação grande para que essa estratégia ela nascesse. Então, é uma estratégia pensada por gestores públicos, gestores do SUS, sociedade civil organizada, parceiros que atuam na agenda da oncologia pediátrica, instituições de ensino e pesquisa e hospitais especializados. Então, Unidos pela Cura ele nasce no município do Rio de Janeiro e, em 2023, com muita alegria, a gente lança a estratégia também no estado de Pernambuco. Bom, Unidos pela Cura, ele combina 3 estratégias para poder cumprir com o seu objetivo de diagnosticar precocemente e encaminhar oportunamente, né? Então, a gente trabalha com educação e sensibilização, a gente qualifica profissionais, né, para suspeitarem precocemente dos sintomas. A gente trabalha também na organização desse fluxo, porque a gente suspeita precocemente, mas e depois? Qual que é o caminho dessa criança, desse adolescente na rede? Para onde que ele vai? Então, isso tudo também a gente tenta atuar, né, de forma a organizar fluxo para a gente viabilizar esse encaminhamento precoce para um centro oncológico habilitado. E a gente informa e acompanha através do monitoramento. Hoje, Unidos pela Cura, no Rio de Janeiro, ele é uma estratégia que foi incorporada ao SER, que é o Sistema Estadual de Regulação. Então, a gente capacita também, né, para poder que as pessoas, principalmente lá no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro agora, que eles tenham um fluxo já bem definido de como é que essas crianças vão caminhar na rede, qual vai ser a jornada. E aí, trazendo para vocês aqui um pouquinho sobre a nossa formação de profissionais da saúde, né? Então, primeiramente, contextualizar para vocês, depois de trazer, né, essas informações de que o câncer infanto-juvenil é a primeira causa de morte de 1 a 19 anos por doença, isso é importante da gente trazer. O que torna mais difícil a suspeição dele é porque os sinais e sintomas eles são inespecíficos. Então, os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, eles são facilmente confundidos com sinais e sintomas de outras doenças que são comuns da infância. E isso já é um fator que atrasa o diagnóstico, porque quando a gente está ali na rede, que a gente busca o atendimento, inicialmente a gente vai suspeitar de todas as doenças comuns da infância, para depois a gente ter o alerta, né, de será que pode ser câncer? Então, por essa especificidade do câncer infanto-juvenil, a gente tem uma dificuldade muito grande de suspeitar precocemente. Para além disso, é um câncer de baixa prevalência. Então, hoje, o câncer infanto-juvenil ele representa 3% do total de cânceres, né? Então, é um câncer de baixa prevalência. Os sinais e sintomas, como eu falei, são inespecíficos. E a gente não fala sobre isso nos espaços de formação. Então, a gente tem um gap aí nas formações, né, graduação. Na pós-graduação, quando é voltada para a oncologia, a gente ainda fala um pouco do câncer infanto-juvenil, mas nas graduações profissionais de saúde, a gente vê esse gap. Então, a gente entende que é importante que a gente capacite os profissionais. E aí a gente foca bastante na atenção primária, que é a porta de entrada, né, dessas crianças e adolescentes.
Bom, a nossa linha do tempo de qualificação profissional, então, ela começa em 2007, né? Unidos pela Por Ele nasce em 2005. Em 2007, a gente começa a capacitar os profissionais da rede. Em 2021, com a pandemia, a gente identifica a necessidade de interromper os trabalhos presenciais e desenvolver uma forma de continuar capacitando. Então, a gente começa os cursos EAD com tutoria. E, em 2023, né, frente ao final do período pandêmico, a gente inaugura um novo modelo, que é o formato híbrido. Então, a gente faz hoje capacitações que misturam tanto o presencial quanto o remoto. E, em 2025, a gente começou a formar multiplicadores. Então, formamos, esse ano de 2025, 36 multiplicadores no município do Rio de Janeiro. E por que formar multiplicadores, né? A gente acredita que, uma vez que a gente forma multiplicadores, a gente aumenta o alcance, né, e a capilaridade desse conhecimento. A gente vai promover, de certa forma, a sustentabilidade dessa capacitação. A gente vai, a partir disso também, para promover a sustentabilidade, a gente identifica uma alta rotatividade profissional, principalmente na atenção primária à saúde. Então, uma vez que a gente tem multiplicadores, por mais que essa rotatividade profissional ela continue, a gente vai ter uma pessoa ali que vai estar pronta para poder capacitar quem está chegando para os sinais e sintomas. A gente também fortalece, né, a autonomia e o protagonismo desses profissionais da atenção primária, para garantir uma abordagem educativa, né, e um alinhamento ali de acordo com as realidades, porque a gente também precisa considerar a equidade, né? Então, como a gente vive num país continental, como a Bianca e o Dr. Maltoni bem falaram, o câncer infanto-juvenil ele não tem prevenção. A origem do câncer infanto-juvenil ele é majoritariamente embrionária e genética. Então, a gente não consegue prevenir o câncer infanto-juvenil. Mas a gente consegue diagnosticar precocemente. Quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, melhor são as taxas de sobrevida e também na redução de mortalidade. Então, apresentando para vocês um pouquinho dos nossos cursos. Esses cursos que eu vou estar apresentando para vocês, eles estão disponíveis na nossa plataforma, tá bom? No EAD do Desiderata. Então, a gente tem um diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. O objetivo dele é suspeição precoce, né? Então, a gente atua como público-alvo para todas as categorias profissionais da atenção primária à saúde. Ele foi um curso desenvolvido com parceria do INCA, com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A gente também tem a introdução aos cuidados paliativos pediátricos. Então, é um curso que a gente trouxe mais recente, né, para a nossa plataforma. Mas é uma frente que a gente acha importantíssima da gente dialogar e capacitar também. Então, o objetivo é para que as crianças e adolescentes eles tenham melhor qualidade de vida a partir do diagnóstico do câncer. Também desenvolvido com a parceria do INCA, da ENSP, né, Escola Nacional de Saúde Pública, IPPMG, SBP e o FSC. E aí, quando a gente fala da nossa capacitação, a gente traz alguns números, né? Então, a gente já formou mais de 6.000 profissionais para suspeição precoce do câncer infanto-juvenil, tanto no Rio de Janeiro quanto em Pernambuco. O curso, né, como eu falei, ele foi desenvolvido em parceria com o INCA, ele está hospedado na nossa plataforma EAD. A formação, a gente também fez formação para emergências, porque a gente entende que, diante de um estadiamento de uma doença mais avançada, a porta de entrada dessa criança não vai ser pela clínica da família, não vai ser pela atenção primária, vai ser pela emergência. Então, frente a a gente ter identificado isso, a gente também achou muito necessário começar a capacitar as emergências do Rio de Janeiro. Então, hoje, a gente desenvolveu, né, a gente aplicou, na verdade, uma metodologia de um curso que foi voltado para a Secretaria Estadual de Saúde e para os profissionais médicos e enfermeiros da SES do Rio de Janeiro para essa suspeição precoce. Profissionais que atuam nas UPAs do Estado, perdão. E, em breve, a gente também vai capacitar as UPAs do município do Rio de Janeiro. E a gente, né, desenvolveu esse modelo de multiplicadores tanto para o Rio de Janeiro quanto para Pernambuco. Bom, quando eu falei sobre os eixos estratégicos do Desiderata, eu mencionei também melhoria do tratamento. Então, queria apresentar para vocês aqui um pouquinho do que a gente faz quando a gente fala sobre ambientação, a gente tornar um espaço de tratamento lúdico, colorido. A gente consegue reduzir índices de anestesia, a gente consegue contar história
consegue criar uma narrativa ali que facilite, né, as intervenções para essas crianças e adolescentes. Então, essas são algumas imagens de espaços humanizados que a gente tem nos hospitais lá do Rio de Janeiro, majoritariamente nos federais do Rio e o Hospital Municipal Jesus, que é um hospital do município, que é uma das referências também em tratamento de câncer lá no Rio. Então, a gente já transformou 9 espaços. A gente tem a sala ali de raio-x, então é a sala que a gente chama de robôs abissais. E essa do outro lado é uma sala de quimioterapia, de um projeto que a gente tem 4 espaços no Rio de Janeiro, que é conhecido por Aquário Carioca. Então, Aquário Carioca, ele é um espaço, né, que simula um aquário e que possibilita também que essas crianças tenham uma narrativa para estar ali, para além de somente o tratamento. Bom, como nossos resultados, desafios e perspectiva de educação profissional hoje, quando a gente fala sobre a perspectiva do remoto, dos cursos que são feitos online, a gente tem uma dificuldade hoje em conseguir com que todas as situações, os encontros presenciais, eles demandam mais recursos financeiros do que online. Isso também é uma dificuldade, né, que a gente encontra um desafio, como é que eu vou monitorizada por esses multiplicadores, né? Então, são coisas que a gente hoje está discutindo para a gente encontrar saídas para minimizar esses desafios. Bom, aproveito para fazer na semana que vem, dia 24 e 25 de setembro, nós estaremos fazendo o 7º Fórum de Oncologia Pediátrica. Vai acontecer em Brasília e vai ser híbrido, então vai ter transmissão online. Façam a inscrição de vocês aqui pelo QR Code. É um evento 100% gratuito também. Para o dia 24, a gente vai ter uma grande plenária. Vai ser bastante interessante. Vamos estar dialogando com a equidade na transversalidade do cuidado da OPAS. Então, é um fórum também desenvolvido por St. Jude e com apoio do Ministério da Saúde em semana. E a gente acredita que a mobilização organizada, ela é uma grande da região sudeste, não são as mesmas da região norte, que não são as mesmas da região nordeste. E, frente a isso, a gente é do CEP. Então, isso caso alguém queira entrar em contato, muito obrigada. Vou trazer para a gente, com tanto carinho, né, na sua fala, né, com tanto orgulho que a gente sentiu aqui na sua fala em relação a esse trabalho, né, que traz além de... E o lúdico, que também está atrás, é muito bacana. Então, para a gente finalizar nossos minutinhos para ela, e depois a gente vai ficar ansioso aqui para debater com vocês ao fim da fala dela, tá bom? Pensem já em perguntas, que a gente quer um momento bem interativo com todos. Alô? Bom dia, vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Então, bom dia a todos, eu sou Maria José Giongo, eu trabalho aqui na divisão de controle do tabagismo, substituindo a doutora Márcia, que é a nossa coordenadora. Ela teve um mal-estar, um problema de saúde e não pôde estar presente. Então, eu agradeço aqui algumas das nossas... O maltone é o principal fator de risco para câncer, né? Então, vamos lá. Se eu consigo passar os slides, pronto. Bom, qual é o cenário, então, do câncer no mundo? Muito já foi falado a respeito disso. Nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde ela estima mais de 35 milhões de novos casos de câncer em 2050, de 77% em relação aos 20 milhões de casos estimados em 2022. Então, 1 em cada 8 homens e 1 em cada 10 mulheres provavelmente vão desenvolver a doença durante... O estimado dos cuidados com o câncer são de ordem de mais de $1 trilhão por problema de saúde pública mundial. No entanto, nós sabemos que podem ser prevenidos, evitando fatores de risco e implementando, então, estratégias de promoção da saúde. Aqui, com relação aos fatores de risco, a gente observa que o tabagismo está pobre em nutrientes, que também é fator de risco, agentes infecciosos e inatividade física. A gente observa aqui, nesse gráfico relacionado ao lado, aqui à direita, que o tabagismo está, então, em primeiro lugar. Isso tem relação com a própria pulmão. A gente viu uma expansão primeiro no sexo masculino, e daí essa expansão segue em queda e vai aumentando para o sexo feminino, né, em função do fato de que as mulheres passaram a fumar um pouco mais tarde. E com relação às doenças tabaco relacionadas, nós temos por ano as mortes anuais atribuíveis ao tabaco. Então, são mais de 40 mil casos de doença pulmonar obstrutiva crônica.
São mais de 30 mil doenças cardíacas, mais de 29 tipos de cânceres, mais de 26 mil câncer de pulmão. Então, a gente observa que, de fato, é um sério problema de saúde pública. São mais de 50 doenças tabaco relacionadas e mais de uma dezena de cânceres que têm um fator de risco, tem o tabagismo como fator de risco. E no nosso país, o que se arrecada com impostos com a venda de cigarros, por exemplo, cobre apenas 5% das perdas que nós temos no nosso país. Então, é uma conta que não fecha, né? Os custos para tratar uma doença tabaco relacionada, um câncer, uma doença cardiovascular, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, é muito alto. E, apesar de todo o avanço que nós tivemos no controle do tabagismo ao longo de décadas, nós estamos num momento de muita preocupação. Nós estamos num momento de muito alerta e preocupação. A gente observa aqui, de acordo com o Vigitel 2023, que no nosso país nós temos aqui uma prevalência de 9,3 pessoas que fumam, sendo 11,7% do sexo masculino e 7,2% do sexo feminino. Com relação ao sexo feminino, a preocupação é maior ainda, porque a gente observa um aumento em relação ao uso de produtos fumígenos pelo sexo feminino. Então, precisamos estar atentos e alertas a esses dados que as pesquisas, os estudos nos indicam para direcionar também as políticas públicas. Vamos ter, em breve, a publicação de um novo Vigitel, deve ser publicado até o final desse mês, ou no máximo no começo de outubro. Outra grande preocupação são os escolares. A gente observa que, apesar de todo o esforço que vem sendo feito, e esse esforço tem aumentado muito nos últimos anos, apesar de todo esse esforço que tem sido feito no âmbito da promoção da saúde e da prevenção, a gente observa que a gente não está conseguindo avançar no que diz respeito à redução da prevalência do tabagismo em escolares. A gente observa até um importante aumento aqui nas meninas, volto a falar, né? Não só nas mulheres maiores de 18 anos, como mostra o Vigitel, mas também nas meninas, como nos mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. E a gente tem aí a preocupação agora com o cigarro eletrônico. Então, a gente sempre, no âmbito do PNCT, do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, a gente tem que o tabagismo, ele é, sim, uma doença. Ele não é um hábito, ele não é estilo de vida, ele é uma doença resultante do consumo de uma substância que é uma droga psicoativa, a nicotina, que age, então, no sistema nervoso central e está presente em produtos derivados do tabaco. E temos também os produtos com outros tipos de nicotina, né? Nicotina sintética, por aí vai. Então, profissionais da saúde precisam ter isso bem claro, que o tabagismo é uma doença, está classificado na Classificação Internacional de Doenças, que é a CID-11, já há décadas, né? Desde a década de 90. E no nosso país nós desenvolvemos em âmbito nacional uma política nacional de controle do tabaco. Mas como é que essa política é implementada? Ela é implementada a várias mãos. Nós temos o INCA como coordenador do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que é um órgão do Ministério da Saúde, em articulação com outros setores do Ministério da Saúde, que também contribuem para a implementação do programa, como é o caso da SAPES, que é a Secretaria de Atenção Primária, a CGCOC, que é a Coordenação Geral das Condições Crônicas, responsável pela implementação do programa na Atenção Primária à Saúde. A Secretaria Executiva da CONIC, que é a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, também está sediada aqui no Instituto, no INCA. Nós temos, então, a atuação de uma rede de parceiros, como é o próprio Todos Juntos contra o Câncer, né, que são parceiros, outros parceiros da sociedade civil, toda uma rede de organizações não governamentais que contribuem em maior ou menor grau para a implementação dessa política de controle do tabaco. A OPAS, a Anvisa, as visas estaduais, visas municipais, o Centro de Estudos do Tabaco da Fiocruz, comitês, associações e conselhos médicos de tabagismo, grupos de pesquisa de universidades e de outras instituições, segurança pública, as diferentes polícias, cada uma com as suas responsabilidades, seja ela militar, federal, enfim, os PROCONs. Então, hoje, a Política Nacional de Controle do Tabaco, ela é desenvolvida por uma rede de parceiros governamentais e não governamentais. E ela é a internalização da Convenção Quadro sobre o uso do Convenção Quadro para o controle do tabaco no nosso país. Então, o Brasil é signatário de uma convenção, nós temos um decreto que foi promulgado, que publica essa convenção, e nós precisamos implementá-la. Então, o Brasil foi protagonista.
ele coordenou o processo de elaboração da Convenção Quadro no nosso país, teve uma atuação importante em nível internacional. Essa convenção ela foi ratificada pelo Congresso Nacional e hoje nós temos uma comissão nacional que é responsável também pela implementação dela no nosso país. E o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, embora seja desenvolvido no âmbito do SUS desde a década de 80, hoje também contribui para a implementação dessa grande política que é a Política Nacional de Controle do Tabaco. Então, nós temos uma portaria, essa portaria é do ano de 2023, que é um marco importante para o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, porque até então as informações sobre o programa elas estavam pulverizadas em várias outras portarias e documentos técnicos, e hoje a gente tem uma portaria específica para o programa, que institui o programa, legitima as ações do programa, mas também imputa responsabilidades para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. Então, cada um tem a sua parcela de responsabilidade na implementação deste programa. Nós atuamos com base nas diretrizes que estão postas na portaria do programa, cuidado integral, gestão, educação em saúde, vigilância em saúde, em articulação com estados e municípios. Então, é muito importante essa atuação dos estados e municípios, com foco na saúde em todas as políticas e também na saúde baseada em evidências. Em articulação, então, com outras políticas, nós temos outras políticas que também tratam da questão do tabagismo como um problema de saúde pública, a própria Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, que traz ali o tabagismo como um fator de risco importante, a Política Nacional de Promoção da Saúde, Política Nacional de Alimentação e nutrição. A gente sempre orienta nos nossos cursos de formação a importância de observar também essa política. Às vezes, aquele cidadão fica mais ansioso, querendo se alimentar de forma inadequada ou comer mais em função da abstinência. Enfim, tem que ter todo um manejo, né, dessa situação no âmbito do tratamento do tabagismo. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, quando nós olhamos para os dados da população negra e parda, no que diz respeito à prevalência do tabagismo, a gente observa que em números absolutos é a população que mais fuma no nosso país, é a população que tem baixa escolaridade, baixa renda no nosso país. Então, precisamos observar o disposto nessa política também, a fim de implementar a política atentando para as ações que precisam reduzir essa desigualdade, essa iniquidade. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS é uma outra política que é desenvolvida no âmbito do tratamento do tabagismo. O próprio Programa Saúde na Escola, que é decorrente do Ministério da Educação, ele não é gerenciado aqui pela DITAB, ele é gerenciado no âmbito do DEPROS, que é o Departamento de Promoção da Saúde, da SAPES, que é a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. No entanto, nós sempre convidamos todas as referências técnicas do PSE, do Programa Saúde na Escola, para participarem dos nossos cursos de formação. Nós colaboramos na elaboração desse livro, Prevenção ao Uso do Tabaco, e outro guia de bolso também com sugestões de atividades para que os profissionais da educação desenvolvam, então, conteúdos de promoção da saúde e prevenção junto aos estudantes das escolas públicas. A própria promoção da atividade física no SUS, realizar atividade física durante o tratamento do tabagismo é extremamente importante, além de ser um fator de proteção contra o câncer também, faz com que aquele cidadão tenha menos ansiedade, tenha menos estresse no decorrer do seu tratamento. Então, é muito positivo estimular a prática da atividade física no decorrer do tratamento do tabagismo e em todas as situações, porque também é um fator de proteção para que a pessoa não desenvolva o câncer. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis, também é um plano que a gente trabalha ali implementando, o disposto, as diretrizes que estão ali estabelecidas, a própria Política Nacional de Políticas sobre Drogas, a portaria que redefine a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no SUS e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente observa esses ODS, a gente verifica que todos eles têm alguma interface com a questão do tabagismo. Então, aqui, a própria portaria, se vocês tiverem curiosidades, podem buscar depois na internet, vão conhecer melhor as responsabilidades de cada ente
na implementação. Aqui na DITAB, a gente trabalha por eixos, então a gente realiza ações de implementação no eixo produção do conhecimento, disseminação do conhecimento, assessoria técnica, ações de formação, treinamento e aperfeiçoamento, monitoramento, ações de mobilização e comunicação, gestão e governança. Todo o trabalho que a gente desenvolve, ele é desenvolvido no âmbito do SUS. Então, nós temos aí uma lacuna, eu diria assim, no que diz respeito às clínicas particulares, aos consultórios particulares, aos profissionais que não atuam no SUS. Se o profissional tem uma interface com o SUS, ele vai ter acesso a todo o material, a todo o conteúdo, aos cursos de formação, a todas as ações que nós desenvolvemos no âmbito do programa. Então, é importante atentar também para esses profissionais que atuam na iniciativa privada. Nós temos tido movimentos com a AMB, por exemplo, no âmbito do Conselho Federal de Medicina, de modo de fazer também com que as ações cheguem para esses profissionais por meio de algum fluxo, né, por alguma via. Então, nós temos hoje, em todos os estados do Brasil, um coordenador responsável pelo Programa Estadual de Controle do Tabagismo, também no Distrito Federal. Esses coordenadores, ou referências técnicas, como alguns preferem chamar, eles têm todo o apoio da equipe de TAB, que é uma equipe composta por 9 servidores e 4 pesquisadores, assessoria técnica por e-mail, telefone, WhatsApp, reuniões online, presenciais, dentre outras. Então, aqui mostrando para vocês, né, que em todo o nosso país nós temos as referências técnicas. Como é que faz para aderir ao programa? No site do INCA, nós temos lá o endereço de todas as secretarias de Estado. É só entrar lá e entrar em contato com o profissional. Então, tem lá no âmbito do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, PNCT nos estados, é só clicar no seu estado e identificar ali o nome, telefone, e-mail, endereço da coordenação do estado para obter maiores informações sobre a adesão ao programa. Hoje nós temos mais de 3.600 municípios oferecendo serviços de tratamento no nosso país. Nós encaminhamos materiais técnicos para o tratamento, são vários materiais que o INCA encaminha para os estados. Os materiais eles vão para os estados sob demanda, o coordenador precisa solicitar esses materiais para que a gente possa enviá-los, né? É um dinheiro público, então o material, na medida em que o coordenador solicita, ele precisa fazer com que esse material chegue até o território, chegue na unidade de saúde, então a gente encaminha o material sob demanda. Nós elaboramos uma nota técnica referente ao tratamento de usuários de cigarros eletrônicos, que também está disponível no nosso portal. Então, para nortear os profissionais, porque hoje a gente tem um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o tratamento da dependência da nicotina, mas esse nosso protocolo ele ainda não contempla o tratamento da dependência à nicotina decorrente do uso de cigarro eletrônico. Não existe um protocolo em nível mundial ainda, nós estamos desenvolvendo estudos no âmbito do Instituto, mas nós já oferecemos subsídios para eles nos nossos cursos de formação sobre o que eles podem fazer em relação ao tratamento desse paciente que ali é dependente da nicotina decorrente do cigarro eletrônico. Também tivemos a oportunidade de participar junto com a SVSA, que é a Secretaria de Vigilância em Saúde, e a SAPES, que é a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, o INCA e a Anvisa, uma nota técnica com orientações para os médicos e codificadores sobre o registro da lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico, a EVALE, na declaração do óbito. Então, também está disponível no nosso portal. Hoje, nós oferecemos vários cursos de formação e oportunidades em conjunto com as referências técnicas dos estados, mas os nossos principais carros-chefes são o curso de formação para o tratamento do tabagismo. Desse curso, só podem participar os profissionais que estão descritos no protocolo clínico que podem tratar o tabagismo, e o curso de sensibilização para a prevenção à iniciação do tabagismo. Nesse curso, pode participar qualquer profissional, independente se ele é ou não indicado ali no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do tratamento do tabagismo. Então, é um curso aberto até a profissionais de segurança pública, agente comunitário de saúde, profissionais de comunicação, todos os profissionais que queiram atuar conosco, então, na prevenção do tabagismo. Aqui, então, conforme eu falei anteriormente, o Programa Saúde na Escola, ele tem uma ação que é voltada à prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas. Ele desenvolve as suas ações no âmbito da Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
No INCA, nós temos o programa Saber Saúde, que é um outro programa que já tem 25 anos, nasceu na década de 90. Atualmente, nós encaminhamos esses cartazes todos para os estados, também sob demanda, na medida em que eles nos solicitam para encaminhar para os seus municípios. E estamos em processo de elaboração de novos materiais também, junto com o Albert Einstein. Aqui, todos os nossos materiais, eles são de acesso público, eles ficam disponíveis no nosso portal. Aqui são alguns dos exemplos de materiais que nós encaminhamos aos estados. Nós elaboramos, então, um livreto sobre dispositivos eletrônicos para fumar, conheça os danos que eles causam, que é disponibilizado para que sejam trabalhados conteúdos, então, no âmbito do PSE, no espaço escolar, orientando e conscientizando, então, os estudantes sobre os danos que esses produtos causam à saúde. Temos sempre muito relatos de apreensão nos estabelecimentos escolares públicos, né? Embora a gente saiba que o uso desses dispositivos, de acordo com os estudos que nós temos até então, vem sendo feito, na sua maior parte, por pessoas de uma renda um pouco mais alta, eles já chegaram nas escolas públicas também. Então, no âmbito da disseminação do conhecimento, nós temos várias páginas no portal do INCA, participamos do CONASEMS, que é o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, disseminando informações, divulgando o programa para os secretários municipais de saúde, para que eles façam adesão, ampliem principalmente o número de unidades no território do município, para que o município todo esteja coberto, consiga oferecer o serviço para toda a população, porque é muito difícil para o cidadão sair da Zona Norte e vir para a Zona Sul para buscar o tratamento do tabagismo. Então, há uma necessidade de que o secretário municipal de saúde se empenhe no sentido de oferecer o serviço em pelo menos as diferentes áreas do território, né, de modo a cobrir todo o município, para que o cidadão tenha de fato acesso. Nós também atuamos aqui na elaboração das campanhas. No ano passado, nós discutimos danos para a gestante e para o bebê. Esse ano, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, o foco foi cuidado integral no controle do tabagismo. E aqui nós temos alguns desafios. O que a gente precisa ainda fazer para avançar no nosso país? Então, nós temos, como eu falei anteriormente para vocês, nós estamos num contexto, num momento de muito alerta e preocupação com o uso desses dispositivos eletrônicos. Nós apoiamos a Anvisa na manutenção da proibição, das proibições relacionadas lá na RDC 855 de 2024. Essas proibições são necessárias porque elas mantêm a nossa prevalência mais baixa, embora as pessoas acham, não, mas já está em todo lugar. Não, não é verdade, né? Os estudos mostram que nos países onde o produto é permitido, a prevalência é muito superior a nossa, então é uma falácia, né? O produto é sim regulado. Outra falácia da indústria do tabaco é dizer que não é regulado. É regulado sim. A nossa regulamentação é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa 855 de 2024, que diz que é proibido produzir, fabricar, comercializar e etc. Então, nós temos um produto que é regulado e a nossa regulação é sim a proibição. Então, outra falácia da indústria é dizer que não se sabe o que tem dentro. Sabemos sim, são muitos estudos publicados a todo momento, mostrando que, inclusive, tem substâncias que são cancerígenas, substâncias do grupo 1, né, da IARC, que são cancerígenas, e tantas outras substâncias tóxicas que causam sérios problemas de doenças cardiovasculares, pulmonares gravíssimas para a saúde. Então, nós sabemos muito bem o que tem dentro. São produtos que estão sendo apreendidos, que foram fabricados, que iam para outro país, inclusive países daqui do nosso entorno, que estão sendo usados legalmente nesses outros países e acabam voltando, de alguma forma, entrando no nosso país por meio de contrabando. Então, nós precisamos, então, compreender que cada setor tem a sua parcela de responsabilidade na implementação das ações do controle do tabaco e do tabagismo. Nós precisamos refletir fortemente sobre as ações que precisam ser efetivadas para além do setor saúde, para que a gente consiga, tendo redução da prevalência do tabagismo no nosso país. Nós precisamos analisar, então, a prevalência em cada estado, em cada capital, em municípios com região de fronteira, entender o que está acontecendo ali. Sensibilizar gestores municipais para ampliação da rede de tratamento nos municípios, aumentar, ampliar o número de unidades de saúde que oferecem. A gente tem conseguido ampliar de forma importante o número de municípios no nosso país, mas é importante ampliar o número de unidades no município, o número de unidades que oferecem o serviço do tratamento do tabagismo.
Denunciar sempre as falácias e engodos da indústria do tabaco para manipular a opinião pública acerca dos dispositivos eletrônicos para fumar, monitorar as ações dessa indústria do tabaco que a todo momento envia esforços para minar as ações de saúde pública, efetivar a medida de proibição de inserção de aditivos nos produtos derivados do tabaco. Esses aditivos, eles promovem o tabagismo, facilitam a experimentação, promovem a iniciação e ainda dificultam a cessação. Então, se a gente conseguisse proibir a inserção desses aditivos nos diferentes produtos de tabaco, a gente teria um ganho assim muito importante para a saúde pública no nosso país. Fortalecer cada vez mais a fiscalização nos pontos de venda, coibir a venda para menores de idade, que já é proibida, mas tem que coibir, orientando vendedores, comerciantes sobre a venda a menores, que não pode acontecer. Coibir a venda do cigarro avulso, o cigarro não pode ser vendido fora da sua embalagem, da caixa, né? No entanto, a gente ainda se depara com essa situação. Responsabilizar sempre a indústria pelos danos que ela causa e também ressarcimento aos cofres públicos, direcionando esses valores relativos às multas impostas aos infratores para as ações de controle do tabagismo. Então, é muito importante que a gente reflita sobre essas questões e temos aí esses desafios e muitos outros que eu não tenho tempo para relatar. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço a todos pela atenção. Obrigada, Maria José, pela sua fala, muito bacana representando o INCA. A gente te convida para ficar aqui conosco, né, nesse momento de perguntas. Eu só vou convidar agora para a gente assistir um vídeo da deputada Flávia Moraes, tá bom? Então, vamos assistir ao vídeo da doutora Flávia Moraes, depois a gente vai abrir para perguntas. Enviem as perguntas de vocês no QR Code que foi mostrado aqui, vai ser muito boa essa interação com todos que estão aqui presentes, viu, pessoal? Olá, é um prazer poder estar participando aqui do 12º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, hoje para falar sobre um tema muito especial, que é justamente a utilização de vapes, cigarros eletrônicos pela nossa juventude. Uma preocupação muito grande que nós temos hoje, com uma pauta muito específica na Câmara Federal, trabalhando em várias frentes para que a gente possa garantir mais conscientização, mais prevenção sobre os riscos que trazem para a saúde, principalmente dos nossos jovens, que hoje é o público que está mais influenciado na utilização desses cigarros eletrônicos e com riscos muito consideráveis. Já realizamos várias audiências públicas, sessão solene, vários debates sobre esse tema e as apresentações, as conversas da sociedade, da comunidade científica, representada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, de que nós temos aí jovens que hoje, pela utilização de cigarros eletrônicos, apresentam quadros clínicos já de uma pessoa com a idade bem mais avançada. Então, muitas vezes, a sociedade ainda vê os cigarros eletrônicos como um tipo de cigarro que não é tão maléfico e, na verdade, eles são muito mais nocivos do que os cigarros regulares. O Brasil tem uma história de enfrentamento ao tabagismo que é reconhecida mundialmente, basta ir para um país estrangeiro que a gente já observa quanto o brasileiro fuma menos. E a gente conseguiu ter uma redução significativa através de campanhas de conscientização, de leis severas, rigorosas, que proíbem fumar em lugar fechado, que proíbe as propagandas de cigarro. E tudo isso ajudou muito nesses avanços aqui no Brasil. Mas hoje nós estamos aí acompanhando, nos últimos anos, um pequeno retrocesso, um aumento já reconhecido em pesquisas do número de fumantes, principalmente nos nossos jovens de 18 a 24 anos e principalmente em relação aos cigarros eletrônicos, que vêm flavorizados, que trazem certo status para o jovem e também estão aí encontrando pouca resistência diante da falta de conhecimento dos riscos que esse tipo de cigarro traz para a saúde dos nossos jovens. Então, com certeza, para apresentar ações urgentes, políticas públicas urgentes, para garantir uma juventude mais saudável para os nossos jovens,
nós precisamos fortalecer as políticas de conscientização, de prevenção aos riscos que traz os cigarros eletrônicos para os nossos jovens. Precisamos estar trabalhando dentro das escolas. As escolas muitas vezes são os espaços onde os nossos jovens estão aí grande parte do seu tempo. Elas têm condições de apresentar, de conscientizar, de formar esse jovem para que ele possa combater, dizer não a esse tipo de cigarro, conhecer, ter consciência dos riscos que esse tipo de fumo traz para a sua vida. Nós tivemos aí um momento muito emocionante na nossa sessão solene, com a presença de uma jovem, de uma adolescente, que já está aí com câncer de pulmão, e ela é uma usuária do cigarro eletrônico, é uma pessoa, uma fumante, né? E ela pôde nos trazer com muita dificuldade, com a voz bem falha já, com dificuldade de respiração, né? O quanto ela gostaria de ter voltado tempo atrás e de ter evitado, de não ter fumado, e o quanto ela se preocupa de ver os seus colegas, seus amigos hoje como fumantes. Ela é hoje uma influencer, é uma pessoa que tenta levar a sua história de vida, a sua experiência, para que outros jovens não tenham esse problema de saúde, um problema respiratório grave, que com certeza vai atingir muitos jovens. Hoje a gente tem um projeto importante que coloca também para o Ministério de Saúde a importância de registrar, notificar os casos de EVALI. EVALI é a doença pulmonar especificamente causada pela utilização dos cigarros eletrônicos. Ela ainda é desconhecida, muitas vezes os males que os cigarros eletrônicos causam aos jovens é subnotificado pela falta de conhecimento dessa doença específica. Então, muitas vezes, quando esse jovem é internado com problema respiratório, ele é diagnosticado com alguma doença respiratória que não é uma doença específica. Como nós já temos essa doença que EVALI, que é reconhecidamente causada pela utilização de cigarros eletrônicos, a gente pede ao Ministério que comece a notificar para que a gente possa contabilizar esses números, para que a gente possa registrar, ter as estatísticas do que o cigarro eletrônico realmente está causando na vida dos nossos jovens. Então, a nossa preocupação é muito grande. Esse momento é um momento muito oportuno para que a gente possa discutir, debater, trazer respostas, chamar a atenção do poder público, da sociedade para o enfrentamento e a prevenção à utilização de cigarros eletrônicos. Muito bom, gente. Obrigada a todos. A gente vai precisar encerrar, infelizmente, o nosso painel, porque a gente está extrapolando o tempo, né? Então, eu já vou partir para os recados finais. E, em primeiro lugar, né, agradecer e colocar os nossos palestrantes à disposição aqui. Então, agradecer cada um dos palestrantes e vocês que estiveram aqui conosco. Acho que a gente sai com uma oportunidade de compartilhar materiais muito bons que foram apresentados aqui, né, e ser esse disseminador da boa informação, que eu acredito que é o objetivo principal desse painel, era justamente disseminar boas informações, boas práticas na informação sobre o câncer. Eu acho que a gente teve muitos exemplos aqui. E vou para os recados finais, né? Infelizmente, eu já tinha algumas perguntas aqui, né? A gente agradece muito a participação de vocês aqui, a presença de vocês. A gente vai entrar agora para o intervalo. A gente convida vocês a visitarem os estandes, né? Na área externa do evento, e que vocês postem fotos e marquem o @movimento Todos Juntos contra o Câncer nessas publicações. Agora, às 13h, a gente vai ter palestra satélite com lunchbox também a todos. Então, a gente convida a todos para retornarem. Muito obrigada, viu?